Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula de física, onde hoje nós vamos falar sobre fenômenos ondulatórios, a segunda parte. Quem não assistiu a primeira parte, tem um cardzinho aqui em cima que você pode clicar e assistir a primeira parte dessa aula, beleza? Então na aula de hoje nós vamos falar sobre os fenômenos de refração, polarização e ressonância. E aí a gente fecha o conjunto de fenômenos ondulatórios. A gente vai falar das diversas aplicações no nosso cotidiano e ver como cada coisinha funciona, beleza? Então vamos embora para a nossa aula agora. Então vê só, galera, a gente vai começar falando sobre o fenômeno da refração, tá? O que significa refração na física? Refração na física significa mudança de meio de propagação. Então, quando a onda está se movendo em um meio e ela passa a se mover em outro meio de propagação, a gente diz que ocorreu o fenômeno da refração, tá? Mas a gente sabe que uma onda ela tem a sua velocidade associada ao seu meio de propagação. Por exemplo, a luz, que é uma onda eletromagnética, ela se propaga de formas diferentes no ar e na água, por exemplo. O som, que é uma onda mecânica, ele se propaga de formas diferentes no ar e na água também. Então, de acordo com a mudança de meio, essa onda ela vai sofrer uma mudança de velocidade, ok? Vai ter uma mudança de velocidade e, consequentemente, mudança também do comprimento de onda. Ou a frequência não muda, não? Não, porque a frequência ela depende apenas da fonte emissora dessa onda. Então, eu já posso anotar isso aqui, ó. Não muda a frequência, pois depende apenas da fonte emissora. Depende da fonte. Tá certo? Então, como a frequência só depende da fonte emissora, a fonte emissora é a mesma, o que mudou foi o meio, a onda não vai ter sua frequência alterada, tranquilo? Então, a gente falou que o fenômeno da refração é quando ocorre a mudança de meio de propagação, ocorrendo assim mudança de velocidade e comprimento de onda, porém a frequência não muda, pois a frequência ela depende da fonte emissora. Então, a gente pode ver um exemplo aqui de refração na propagação de um pulso em uma corda. E aqui eu tenho uma corda, você percebe que é uma corda de maior espessura, e aqui uma corda de menor espessura, uma corda grossa e uma corda fina. Então vem um pulso aqui da corda grossa, e ele vai encontrar aqui, ó, uma corda mais fininha amarrada nela, beleza? Então o que é que vai acontecer? Eu estou saindo de um meio, que é a corda grossa, e estou indo para outro meio, que é uma corda fina. Então, consequentemente, está tendo uma mudança de meio de propagação, vai ter uma mudança de velocidade. Porém, toda vez que ocorre aqui uma refração, no momento que a onda encontra esse nozinho aqui, além de ter o fenômeno da refração, vai ter o fenômeno da reflexão, que é quando a luz ela encontra que é quando a onda encontra um obstáculo e vai voltar para o mesmo meio. Então a gente vai ter aí duas ondas acontecendo a partir desse ponto. Essa onda aqui voltando, que é uma onda refletida, e essa onda aqui se propagando, que é uma onda transmitida. Como ela volta para o mesmo meio, ela volta com a mesma velocidade. Aqui, como vai ser outro meio, eu vou ter outra velocidade. E aí eu quero que vocês lembrem o seguinte, ó, que quando eu saio da corda grossa para a corda fina, eu estou tendo uma velocidade transmitida maior do que a velocidade que ela vinha. Então vamos supor que aqui ela viesse com 10 metros por segundo, aqui ela se propagaria com 20. Não precisa ser necessariamente esses valores, é só um exemplo, tá certo? Eu quero que você lembre que da corda grossa para a corda fina, a velocidade transmitida é maior do que a velocidade incidente, ok? Enquanto a velocidade refletida é igual à velocidade incidente, já que é o mesmo meio. E com relação às amplitudes, eu estou vendo aqui que tem uma diferença, né? Tem uma diferença. Se você olhar direitinho, a amplitude da onda transmitida ela vai ser maior do que a amplitude da onda incidente, tá? Então, se eu chamasse essa amplitude aqui de A0 e essa amplitude aqui de A1, você percebe que A1, que é a amplitude transmitida, é maior que a amplitude inicial, tá certo? Então, a gente vai ter uma amplitude transmitida aí maior. Por que isso acontece? Porque existia uma energia associada a essa corda mais pesada. Então, quando a gente tem a transmissão aqui dessa energia para a corda mais fina, os efeitos aí vão nos dar uma amplitude
maior nessa corda fina, tá certo? Aqui eu tenho a história um pouquinho diferente. Eu tenho a propagação da onda vindo por uma corda fina e passando para uma corda grossa, beleza? O que é que vai acontecer? Aqui eu vou ter a velocidade da onda refletida sendo igual à onda incidente, e a onda transmitida ela vai se propagar com uma velocidade menor do que a onda incidente, tá certo? Então a velocidade transmitida nesse caso é menor. A amplitude também é menor. Se aqui eu tenho uma amplitude A0 e aqui eu tenho uma amplitude A1, você percebe que A1 é menor que A0. A amplitude da onda transmitida é menor que a amplitude da onda incidente. Uma coisa que eu quero que vocês percebam é o seguinte: essa onda refletida, olha para a incidente, ela veio por cima. A refletida voltou por cima. Olha a onda incidente, ela veio por cima. A refletida veio por baixo e com menor amplitude também, tá vendo? Porque parte dessa energia já foi para outra corda. Hugo, por que aqui eu tive uma inversão de fase? Porque eu saí de um meio aqui menos refringente para um meio mais refringente, e eu saí de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Então a gente vê que aqui nesse momento eu tive uma manutenção de fase, tá vendo? Da corda grossa para a corda fina não houve inversão de fase. Da corda fina para a corda grossa houve inversão de fase. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu saí de um meio aqui menos refringente para um mais refringente, e aqui eu saí de um meio mais refringente para um menos refringente. Então aqui em cima não houve inversão de fase, e aqui embaixo houve inversão de fase. Vamos falar agora sobre onda eletromagnética. E aí, quando a gente vai falar de onda eletromagnética, para o fenômeno da refração, o importante é que você lembre muito que você estuda isso com muito mais detalhes no assunto de óptica geométrica chamado refração da luz, tá certo? Já que a luz também é uma onda eletromagnética. Mas isso vale para todas as ondas eletromagnéticas, não apenas para a luz. Então a gente tem aqui uma frente de onda incidindo numa superfície. Quando ela encontra uma superfície de separação aqui entre dois meios, você percebe que nós vamos ter uma onda refletida, e aqui não muda nada, tá? Como velocidade, comprimento de onda e frequência, mas pode mudar a fase. E aqui a gente tem uma onda refratada, tá certo? Existe aqui um ângulo de incidência, que eu vou chamar de θ1, e um ângulo aqui de refringência, que eu vou chamar de θ2, beleza? Então, ó, Hugo, o que é esse negócio de refringência que tu sempre fala? Galera, a gente pode lembrar aqui do índice de refração, que é a relação, aqui se eu estiver falando para a luz, tá bom? Ou para uma onda eletromagnética, que é a relação entre a velocidade da onda no vácuo, que é a velocidade da luz, dividido pela velocidade da onda no meio. Se eu vou para um índice de refração maior, quer dizer que a minha luz ela está se propagando no meio em que ela vai estar com a velocidade o quê? Menor. Existe uma relação aqui inversamente proporcional entre índice de refração e velocidade. Então, meios mais refringentes, menor velocidade, meios menos refringentes, maior velocidade, tá bom? Então, ó, o que é que eu percebo? Que quando eu estiver saindo de um meio 1 para um meio 2, se o meio 1 é menos refringente que o meio 2, a velocidade vai aumentar ou vai diminuir. Se eu estou saindo de um meio menos refringente para um meio mais refringente, a velocidade da luz nesse outro meio ela vai diminuir. Então eu posso escrever aqui, ó, IV diminui, ok? Porém, se eu vou de um meio mais refringente para um menos refringente, a velocidade vai fazer o quê? Aumentar. Então eu posso escrever aqui embaixo, nesse outro caso, que V aumenta. Então, gente, se eu sair de um meio menos refringente para um meio mais refringente, a velocidade diminui. Se eu sair de um meio mais refringente para um meio menos refringente, um detalhe aqui que eu errei. Aqui não é N2 maior que N1. É N1 maior que N2, é o contrário, perdão. Eu saí de um meio mais refringente para um meio menos refringente, tá? Agora sim, tá certinho.
Quando eu sair do meio menos refringente para o meio mais refringente, você vai perceber que existe uma reta normal aqui, tá? E essa reta normal quer dizer que é perpendicular ao plano. E eu vou sair do meio menos refringente para o meio mais refringente. A minha onda eletromagnética ela vai se aproximar da normal, tá? Vai ter uma aproximação da normal. A velocidade transmitida vai ser menor do que a velocidade incidente, porque eu estou saindo de um meio menos refringente para um meio mais refringente, tá? E a reflexão aqui é com inversão de fase. Do meio menos para o meio mais, aqui eu vou ter uma inversão de fase, tá certo? Agora, quando eu estou saindo do meio mais refringente para o menos refringente, o que é que vai acontecer? A velocidade vai aumentar, a velocidade transmitida é maior do que a incidente, e essa onda eletromagnética ela se afasta dessa normal, tá bom? E eu vou ter uma reflexão sem inversão de fase. Ou como é que eu faço para calcular esses desvios, tá? De acordo com os índices de refração? Aí você pode usar a lei de Snell, que é índice de refringência do meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual a índice de refração do meio 2 vezes seno do ângulo de refringência. Eu gosto de dar uma dica, que é o seguinte, ó. A lei de Snell é aquela que mesmo sem você saber, você sabe. Aí, pessoal, oxente, como assim? Mesmo sem eu saber, eu sei. É, porque eu te pergunto o seguinte, ó. Ô fulano, qual é a lei de Snell? Aí o cara vai olhar para mim e vai dizer, oxe, não sei, não sei. Vê, mesmo sem saber, o cara sabe. Não sei, não sei. E descobriu. É muito fácil, não é não? Não é fácil. Galera, vamos falar agora da relação entre velocidade e comprimento de onda. A gente sabe que para calcular a velocidade, eu posso usar a fórmula lambda vezes frequência. Lambda vezes frequência. Se eu isolar a frequência, eu vou ter V dividido por lambda. Para a refração, a gente viu que não muda a frequência. Então, a frequência que a onda vem no primeiro meio, ela vem no segundo meio. Se a frequência não muda, eu posso dizer que F1 é igual a F2. Quem seria F1? V1 sobre lambda1, que é a velocidade da onda no meio 1 e o respectivo comprimento de onda no meio 1. Igual a V2 sobre lambda2, que é a velocidade no meio 2 dividido pelo comprimento de onda nesse meio. E aí você percebe que existe uma relação aqui, ó, diretamente proporcional entre velocidade e comprimento de onda. Quanto maior for a velocidade, maior vai ter que ser o comprimento de onda. Tranquilo? E aí a gente puxa para falar sobre ondas do mar. Eu pergunto uma coisa para vocês. Tem diferença entre as ondas do mar quando estão se propagando no fundo e no raso? Aí muita gente pode dizer, tem não. Não tem porque é o mesmo meio, né? Se é o mesmo meio, é a mesma velocidade. Será que é o mesmo meio? Eu te pergunto, vai entrando no mar. Vai entrando no mar. E me diz se vai ser o mesmo meio. Porque você vai entrando assim, ó. Vai entrando de boa, aí vai afundando, 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 afundando. Sumiu. Foi o mesmo meio? Não foi. Um meio era raso e um meio era fundo. Então existe uma diferença de meio. E é essa diferença de profundidade que vai fazer com que a onda se propague de forma diferente no fundo e no raso. Uma coisa que eu quero que vocês lembrem é que se a superfície fosse perfeitamente plana, a onda ia se propagar com a mesma velocidade por toda essa superfície, tá certo? Porém, quanto mais irregularidades eu tiver nessa superfície, a incidência de ondas vai ser o quê? Maiores. Então, os locais do mundo que possuem grandes ondas é quando eu tenho uma diferença muito abrupta entre o fundo e o raso, além de uma alta incidência de ventos, tá bom? Então, os locais do mundo que têm as maiores ondas é quando eu tenho uma diferença muito abrupta da parte funda para a parte rasa. Então, a onda está vindo com uma velocidade muito grande e, de repente, ela vai encontrar uma parte muito rasa. Isso vai gerar ondas cada vez maiores. Eu vou explicar por que isso acontece, tá bom? Então, pessoal, a gente chega à conclusão do seguinte, que nas ondas do mar existe diferença do fundo para o raso. No fundo, as ondas elas vão ter maior comprimento de onda. No raso, as ondas elas possuem menor comprimento de onda, tá? Então, se eu pegar aqui e fizer
uma vista superior, você vai perceber que os comprimentos de onda na região do fundo são maiores que os comprimentos de onda na região do raso. Isso significa o quê? Que a velocidade da onda no fundo é maior que a velocidade da onda no raso, beleza? Então, às vezes, chegam umas ondas que estão bem rápidas, mas no oceano ela se propagava, no alto mar, né, que a gente chama, ela se propagava com uma velocidade ainda maior. Quando ela vai chegando na costa, ela já vai ficando mais lenta. E aí muita gente pergunta assim, por que ela vai ficando mais lenta e por que essa diferença de profundidade faz com que ela fique cada vez maior? Pessoal, por que acontece isso? As ondas, quando elas estão vindo aqui, elas têm pouco contato com a superfície, tá? Quanto mais distante a onda estiver da superfície, menos ela vai sofrer os efeitos da superfície. Para você ter uma ideia, a grandes profundidades, existe uma determinada profundidade aqui e não existe mais influência dessa onda sobre esse meio. Foi um caso que aconteceu na Indonésia há um tempo atrás, em que um casal de brasileiros estava passando lua de mel lá e passou aquele tsunami, tá? Aquela grande onda que destruiu parte da costa. E o casal de brasileiros que estava mergulhando não sentiu nem o tsunami passar. Por quê? Porque eles estavam muito fundo. Eles estavam numa região muito profunda. E nessa região muito profunda, não se sente os efeitos da passagem da onda, tá certo? Então, eles desceram para mergulhar, mergulharam de boa. Quando saíram, viram toda a destruição que o tsunami causou na costa e eles não sofreram nada, porque eles estavam numa profundidade muito grande. Mas a partir do momento que essa profundidade aqui vai diminuindo, já existe uma interferência maior entre a superfície aqui, o chão, e a onda. E esse contato maior da superfície do chão com a onda vai freando a onda. Então ela começa a frear aqui, ó, de baixo para cima. Só que a onda que vem por cima, ela vai sofrer mais ou menos os efeitos dessa frenagem. A onda que vem por cima, gente, ela vai sentir muito menos os efeitos dessa frenagem. Então ela acaba meio que passando por cima das ondas que frearam. E quando ela passa por cima das ondas que frearam, eu vou acumulando cada vez mais água. E a amplitude da onda, ela vai fazendo o quê? Aumentando. A onda vai ficando cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. Vai ter um ponto que ela fica tão grande que ela quebra. O próprio movimento da água incidente aqui vai fazer com que ela quebre, beleza? E aí eu vou ter a formação da onda como a gente conhece. Tá? Então é devido aos efeitos da frenagem com o solo aqui, tá bom? Com a parte mais profunda. Então nessas águas rasas, a velocidade fica menor porque a onda freia, mas em compensação ela vai aumentando de tamanho, tá bom? Então os melhores locais para surfar, onde tem essas maiores ondas, é quando eu tiver uma diferença muito grande entre a parte funda e a parte rasa. A gente vai falar agora sobre o próximo fenômeno, chamado de polarização. E o que é polarizar? Polarizar, gente, quer dizer selecionar um plano de vibração. Quando eu falo em selecionar um plano de vibração, o que é que a gente tem que lembrar? Uma onda transversal, ela pode vibrar na vertical, ela pode vibrar na horizontal. E a gente sabe que a luz, por exemplo, ela é uma onda que ela vibra tanto na vertical quanto na horizontal, através da oscilação perpendicular entre campos elétricos e campos magnéticos, beleza? Então eu coloquei aqui um exemplo de uma onda eletromagnética, onde ela vibra tanto na vertical quanto na horizontal. Lembrando que o fenômeno da polarização só ocorre para ondas transversais, tá? Ondas longitudinais não sofrem efeito da polarização. Então o que é que eu quero que vocês percebam? É o seguinte, a onda ela vem vibrando tanto na vertical quanto na horizontal, só que ela vai chegar aqui por um lugar em que nesse lugar só vai permitir a passagem de ondas que oscilem como? Na vertical ou na horizontal. Nesse ponto aqui, eu só vou permitir que passem ondas que estão oscilando na vertical. As ondas que estão oscilando na horizontal, elas vão bater no anteparo. Então eu tenho aqui ondas que vibram assim e assim. Como a grade está assim, o que está vindo assim, ele bate, ó, e não passa
mas o que está vindo assim, ele passa tranquilamente. Então, o que eu quero que tu perceba é que vinha ondas aqui em várias direções, mas quando eu coloquei esse anteparo com essa brechinha aqui, com essa fenda, só passou vertical. Então, aqui só passou vertical. Só que quando chegou nesse outro, eu peguei e virei. Agora, por aqui, vai passar apenas o quê? Deveria passar apenas o quê por ali? E por aqui deveria passar apenas horizontal. Mas eu pergunto a você, nessa onda que passou nesse primeiro filtro, existe alguma onda horizontal ou só passaram ondas verticais? Só passaram ondas verticais, né, gente? Como aqui só passaram ondas verticais e não tem mais horizontal, ou seja, todas as ondas verticais serão barradas aqui. E aqui não vai passar o quê? Nada. Ou seja, não existe mais nenhuma oscilação. E isso acontece com a luz. A luz que vem do Sol, ela vem vibrando em várias direções. E aí o que é que acontece? A gente usa filtros polarizadores para filtrar a quantidade de luz que incide. Então, a necessidade aqui de filtros polarizadores é para filtrar a intensidade de luz que vai incidir na superfície, orientando um plano de vibração. Vamos ver agora algumas aplicações de polarizadores, tá? Uma das aplicações de polarizadores são para óculos escuros. Antes de falar de óculos escuros, o nome dessas superfícies aqui, que vão filtrar essa direção, são chamados de filtros polarizadores, tá certo? Então, eu vou ter uma película, tá? No óculos, que ela vai ser como se fosse um filtro polarizador, tá certo? Também existe o termo malha de difração, que na prática é praticamente a mesma coisa. Então, pessoal, eu peguei aqui um óculos que ele tem lente polarizada, tá? Qual é a vantagem do óculos com lente polarizada? É que ele permite com que a quantidade de intensidade luminosa que chegue até o meu olho seja o quê? Menor. Então, ele vai proteger mais o meu olho. Então, eu peguei aqui o óculos com lente polarizada. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Ficou bonito? Eita aí, ó. Combinou, hein? Rapaz, ficou legal. Esse óculos tem lente polarizada. Eu peguei aqui outro óculos que também tem lente polarizada. Dando aquela limpadinha, né? Então, vou colocar aqui um por cima do outro. Coloquei um por... Eita, ficou show agora, hein? Coloquei um por cima do outro. Gente, eu ainda tô vendo vocês. Agora, se eu pegar esse óculos aqui da frente e girar, eu não tô vendo nada. Aí a pessoa, mentira, eu não acredito não. É exatamente. Aqui eu tô vendo e aqui agora eu não tô vendo nada. Pelo meu olho direito, né? Eu não tô vendo nada. Hugo, eu não acredito não. Eu vou tentar te mostrar agora na câmera, tá? Aqui os dois filtros polarizadores e coloquei assim, ó. Ainda passa a luz. Quando eu coloco um horizontal e um vertical, não passa mais. Então eu vou fazer agora aqui, para você perceber, eu vou colocar essa lente na frente da câmera e eu vou colocar depois a lente do outro óculos sobreposta a ela. E aí você vai ver o que vai acontecer. Coloquei aqui uma lente, tá? Coloquei aqui uma lente e agora eu vou colocar outra sobreposta a ela. Coloquei a outra lente. Você percebe que você ainda está me vendo. Tá vendo? O que é que eu vou fazer agora? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar a primeira lente do mesmo jeito e a segunda lente eu vou virar ela em 90 graus. E olha o que vai acontecer agora. Coloquei a primeira lente aqui horizontal. A segunda lente eu vou colocar agora em 90 graus aqui, ó. Olha o que aconteceu, ó. Eu sumi. Eu vou virar agora para você ver, ó. Apareci, sumi. Apareci virando, sumi virando de novo. Esse é o fenômeno da polarização. Galera, vou dar uma dica. Quando vocês forem numa ótica, óculos com lentes polarizadas são mais caros. Quando vocês forem numa ótica, a mulher disser, ó, aqui é uma lente polarizada, ela é melhor, realmente ela é melhor. Mas se você quiser fazer aquele testezinho, você coloca um assim, beleza? E o outro assim. Se você não vê nada, é porque a lente é polarizada. Pessoal, para isso poder acontecer, as duas lentes devem ser polarizadas, tudo bem? Então, caminhoneiro, por exemplo, usa muito esse tipo de lente, ou pessoas que passem o dia dirigindo
Por quê? Porque as ondas, quando refletem nos carros, elas podem incidir diretamente no seu olho. Então, se você tiver um filtro polarizador, você vai diminuir essa intensidade luminosa que chega até o seu olho. Então, a probabilidade de você ficar encandeado, tá, por uma luz dessa é mais difícil, beleza? Agora, vamos falar de outra aplicação. Outra aplicação, tirar foto de vitrine ou água. Pessoal, na vitrine e na água, a água ela tem uma capacidade de reflexão muito boa. E a vitrine, que é de vidro, também. Então quer dizer que o sol, quando bate nessas superfícies, existe uma reflexão muito grande. E pelo fato de existir uma reflexão muito grande, quando você vai querer tirar fotos de alguma coisa nessas superfícies, tá? Ou, por exemplo, eu quero tirar foto do fundo de um lago, ou eu quero tirar foto de alguma coisa que está dentro de uma vitrine, o ideal é que a gente tenha um filtro polarizador na lente da nossa câmera. Por quê? Porque esse filtro polarizador, ele vai diminuir a intensidade da luz que chega até a câmera. Então eu vou ver menos reflexo e eu vou conseguir ver mais a imagem refratada. Ou seja, eu consigo ver mais o que está depois do vidro ou embaixo da água, com o auxílio de uma lente polarizadora, tá? Um filtro polarizador. Outra aplicação muito boa é do óculos 3D. Óculos 3D. Então, primeira coisa, o que é que o óculos 3D simula? Uma noção de profundidade. O óculos 3D, ele simula uma noção de profundidade, beleza? E a gente só consegue perceber profundidade porque a gente tem dois olhos. Se a gente não tivesse dois olhos, a gente não conseguiria ter essa noção de profundidade. E eu vou fazer um teste agora com você, e você vai ver do que eu estou falando, tá? Amor, vem cá, por favor. Eu vou chamar minha esposa. Você que está assistindo essa aula gravada, eu quero que você pause esse vídeo, chame alguma pessoa aí na sua casa para a gente fazer esse teste. Eu chamei minha esposa aqui, ela vai me ajudar. Seja bem-vindo, tá? Meu nome é Hugo, sou professor de física. Vem cá, tu vai aparecer no vídeo. Gente, essa é minha esposa linda, ó, que linda. E ela vai me ajudar, que hoje ela é minha assistente, tá? Hoje ela vai ser aqui minha assistente. Então eu vou fazer um teste contigo, tá? E eu quero que tu me ajude. Eu vou colocar o meu dedo, e você vai fazer isso em casa também, tá? Você vai fazer isso em casa. Meu dedo tá aqui, eu quero que você venha com o seu dedo, bota o seu dedo embaixo pra ver. Eu quero que você venha com o seu dedo por cima e toque no meu dedo. Só isso, tá? Beleza? Olhando. Olhando pro meu dedo, pode olhar. Beleza? Ó, fácil, não foi? Ei, foi fácil? Foi fácil, não foi? Tu achou fácil? Normal. Normal, tá. Então vamos lá. O que é que ela vai fazer agora? Ela vai colocar a mão em um dos olhos e ela vai tentar fazer a mesma coisa. Eu acho que ela vai ser capaz, tá? Vamos lá. E vocês fazem a mesma coisa em casa, tá? Faz a mesma coisa em casa. Vamos testar. Então, tampa um dos olhos. Cadê? Não tá tampando o olho? Tampa um dos olhos. Vai agora. Acerta. Não, é pra abrir o outro, menina. Abre o outro. Só tampa um. Agora. Eu tô vendo. Tá. Vamos agora. Acerta agora. Oxente. Vai, mulher. Não, tem que vir de cima. Não é chegar perto e sair ajustando, não. Vem de cima e tenta. Vai. Vai. Vê. Eu acho que deu. Agora aí. Beijinho e tchau. Sabe por que isso acontece, amor? É, exatamente. Tava ouvindo a aula lá fora, danadinha. Tchau, gente. Boa aula. Tchau, te amo. Ei, fizeram um teste aí? É uma fofa, né? Eu amo essa mulher. Galera, por que isso acontece? Porque para a gente poder ter noção de profundidade, a gente tem que enxergar com os dois olhos. Ô, Hugo, mas minha avó é caolha. Ela não tem noção de profundidade, não? Para eu ter a noção de profundidade, eu preciso ter os dois olhos. São os dois olhos que me dão a noção de profundidade, beleza? O exemplo da minha avó caolha não foi muito legal, não foi? Mas é exatamente isso. A noção de profundidade que a gente tem é devido ao fato da gente ter dois olhos. E o que é que o cinema 3D faz? O óculos 3D, ele vai ter duas lentes, tá? Uma com filtro polarizador na vertical e outra com filtro polarizador na horizontal. O filme que é gravado em 3D, ele é gravado com duas câmeras, tá? E essa diferença entre as câmeras é uma diferença próxima à distância entre os nossos olhos, beleza? Então, o que é que vai acontecer? Uma das imagens, ela chega num olho, tá? E outra imagem da outra câmera, ela chega no outro olho. Então, essa sobreposição
é que nos vai dar a noção de profundidade que a gente tem no cinema 3D. Então, a parte do óculos que está polarizada verticalmente vai permitir apenas que imagens polarizadas verticalmente cheguem. A parte que está horizontalmente vai permitir apenas que imagens polarizadas horizontalmente cheguem. E aí eu tenho essa sobreposição, eu tenho a noção de profundidade. Tá bom? Galera, então você pode perceber uma coisa, que quando você tira o óculos 3D, a imagem ela fica toda estranha, né? Fica uma coisa sobre a outra. Por quê? Porque você está vendo tudo ali. Não está tendo filtro nenhum. Quando você coloca o óculos, você está filtrando, tá? Quando eu coloquei aqui o óculos, ó, olha aqui, fiquei gato, hein? Quando eu coloco o óculos, eu tenho um filtro da imagem que chega até uma lente e da imagem que chega até a outra, tá? Outra coisa que você tem que se ligar é que você não pode estar assistindo o filme e de repente bate aquele soninho, aí você vai deitar no ombrinho do crush. Se você virar, a imagem vai ficar toda borrada, toda estranha. Então você tem que assistir o filme com o rosto aqui, ó, tá? Beleza? Galera, entenderam aqui algumas aplicações de polarização? Vamos falar agora do nosso último fenômeno ondulatório, chamado de ressonância, tá? O que seria a ressonância? A ressonância é a interferência que ocorre com ondas de mesma frequência, tá certo? Ou, Hugo, tem que ser exatamente a mesma frequência, tem que ser bem próximo, tá? Se for apenas próximo, pode ter um fenômeno que a gente chama de batimento. Mas a gente está focando aqui na ressonância, que é a interferência que ocorre com ondas de mesma frequência. Então, quando existe essa interferência com ondas de mesma frequência, vai ter o quê? Vai ter uma absorção de energia através de interferências construtivas. Fenômeno da interferência que a gente estudou na aula passada. Através de interferências construtivas. Então, se vai ter uma absorção de energia, quer dizer que essa onda ela vai vibrar com mais ou com menos amplitude? Mais amplitude, perfeito. Então, como ocorre essa absorção de energia, quer dizer que a onda ela vai vibrar com mais amplitude. Então, aqui, ó, esse aumento de energia, eu vou ter mais amplitude, tá certo? Hugo, eu vi que tu colocou um negócio aqui, frequência externa igual a frequência natural. Pessoal, todas as coisas, elas possuem uma frequência de vibração natural, que é basicamente a frequência que ela gosta de vibrar. Então, quando eu falo que existe uma frequência natural, que é a frequência que ela gosta de vibrar, é porque as moléculas desse objeto, elas vibram uma determinada frequência. E essa determinada frequência eu chamo de frequência natural. E a partir do momento que uma fonte externa ela começa a mandar energia através de uma determinada frequência, quando chega numa frequência externa que é igual à frequência natural, o objeto faz, rapaz, eu me identifico com essa frequência, viu? Gostei dela. E aí ele começa a absorver energia dessa fonte externa também. Porque ele agora, a fonte externa está vibrando igual à frequência natural. Só para você ter uma ideia, eu vou pegar aqui, peguei essa extensão aqui, tá vendo? E aí eu vou balançar essa extensão, ó. Percebe que ela está balançando uma determinada frequência, que é o tempo dela ir e voltar. Aí tu pode dizer, ô Hugo, mas se tu balançar ela mais forte, ela vai vibrar mais. Será? Se eu balançar ela mais forte, com a frequência maior, será que a amplitude de balanço dela, ó, vai ter uma frequência que eu vou achar aqui que ela vai mais, ó. Ó, como ela está aumentando. Percebe o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer com que minha mão, ela oscile mais rápido. Vê se ele vai ter amplitudes maiores. Ó. Gente, existe uma determinada frequência para eu fazer com que ele atinja amplitudes maiores, ó. Não tem nada a ver com a velocidade com que eu vou mexer a minha mão. Tem a ver com a frequência natural de oscilação desse fio, tá certo? Então, se eu achar que a frequência de oscilação natural, eu consigo ter amplitudes maiores. Agora, se eu aumentar a velocidade, não quer dizer que eu vá conseguir ter amplitudes maiores, tá vendo? Então, existe uma frequência de oscilação natural aí. E o Enem já falou sobre isso. Tanto é que a gente vai resolver uma questão disso hoje. Então, um desses exemplos aqui de aplicação é justamente o quê? Pêndulo, através do pêndulo, tá certo? E aí eu vou resolver uma questão sobre isso.
Outra aplicação. Vamos ver outra aplicação. Ponte Tacoma. O que seria essa ponte Tacoma? A ponte Tacoma é uma ponte que ela recebeu num determinado dia uma incidência de vento numa determinada frequência. E essa frequência com que o vento incidia sobre essa ponte foi igual à frequência de vibração natural dessa ponte. E essa ponte acabou entrando em ressonância. E você vai ver no vídeo que a ponte ela fica toda mole. Então aqui a gente tem ponte Tacoma. Às vezes, pessoal, a gente coloca uma roupa na máquina para lavar e a gente percebe que a máquina ela fica muito loucona assim, ó. Ou alguns helicópteros, eles começam a ter problemas com o girar da hélice e eles ficam meio loucões assim, ó. Eu vou colocar um vídeo também para você ver aqui no vídeo gravado, tá bom? Mas quem tá assistindo a aula aqui agora, pode procurar assim, ó. Efeito de ressonância helicóptero no YouTube também que vai ver. Então aqui a gente pode ver aqui alguns efeitos mecânicos no helicóptero, na máquina de lavar. Vamos falar de mais alguns exemplos. Se eu perguntasse a você, quando você era criança, você já se balançou num parque, num balanço? Você já se balançou no balanço de um parque? Vocês já se balançaram? Já, né? E aí quando você estava no balanço, você não tinha ninguém para lhe empurrar e você ficava com a perna indo para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás. Por que você fazia isso? Para que você conseguisse atingir alturas cada vez maiores. Era ou não era que vocês faziam isso? Agora, você poderia ficar com a perna para frente e para trás na doida assim, do jeito que quisesse, ou tinha que seguir um certo ritmo? Para frente, para trás. Ou podia ficar para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás? Poderia? Exatamente. É necessário que exista um certo ritmo. As pernas para frente e para trás num certo ritmo, para que você entre em ressonância e atinja alturas cada vez maiores. Então, um dos exemplos aqui é o balanço. Vamos falar agora de mais um exemplo de ressonância. É quebrar a taça. Quebrar a taça com a voz. Como assim quebrar a taça com a voz? Veja, existe a frequência de vibração natural. A taça de cristal, e a de cristal é mais fácil, a taça de cristal também possui uma frequência de vibração natural. Então, quando eu consigo emitir com a minha voz uma nota de frequência que seja igual à frequência de vibração natural da minha taça, eu consigo transmitir energia para essa taça e a taça quebra. Ok? Então existem algumas pessoas que conseguem emitir notas em frequências exatinhas e a partir desse momento transferem energia para a taça e a taça quebra. Pessoal, uma coisa que eu quero que vocês se liguem é a questão do micro-ondas. Por muito tempo se acreditou que o fenômeno associado ao aquecimento de água estava na agitação das moléculas por ressonância, mas não é, ok? Existem estudos mais recentes que mostram que está associado a uma variação do campo elétrico, ok? Sobre as moléculas de água, fazendo com que elas vibrem mais e, consequentemente, esquentem, beleza?
essa maior vibração das moléculas de água é que vai fazer com que haja um aquecimento dessas moléculas e o alimento como um todo, já que a maioria dos alimentos é composto de água, né? Tem bastante água, por exemplo, arroz, feijão, tem muita água, vai fazer com que esses alimentos esquentem. Pode perceber que se você colocar para esquentar no micro-ondas, por exemplo, feijão, arroz e carne, o feijão está muito quente, o arroz está muito quente e a carne não está tão quente. Por quê? Porque feijão e arroz são compostos basicamente de água e a carne tem pouca água, entendeu? Logo ela vai aquecer menos. Então micro-ondas aquece água, mas não é através do fenômeno de ressonância. Embora já tenha caído e a resposta fosse ressonância. Mas, de acordo com estudos mais recentes, isso está em desuso, tá? Então a gente cancela aqui micro-ondas no efeito da ressonância, tudo bem? Pessoal, outro fenômeno de ressonância muito importante está associado à sintonização de rádios. A sintonização de rádios ocorre de que forma? As torres de comunicação vão emitir sinais numa determinada frequência, ok? E os aparelhos de rádio, eles possuem um circuito elétrico que vai ser determinado uma frequência natural para esse circuito elétrico também, para esse captador do rádio. Então, esse captador ele vai ser ajustado para determinada frequência natural, de acordo com a frequência da rádio que eu quero sintonizar. Então, se eu quero sintonizar a rádio que emite o sinal 95.9 MHz, eu tenho que sintonizar a frequência do meu captador em 95.9 MHz, para que através do efeito da ressonância eu receba a energia dessa fonte externa e transmita esse pulso, tá? Essa onda eletromagnética num pulso elétrico e eu consiga escutar a rádio, consiga captar as informações vindas dessa rádio, ok? O que dá um problema muito grande, por exemplo, quando você vai em regiões que existe uma grande incidência de rádios pirata, por exemplo, no centro da cidade existe uma incidência muito grande de rádios pirata, às vezes, algumas rádios elas ficam dando interferência com outras. Por quê? Porque essas rádios pirata, elas também estão emitindo informações na frequência próxima da rádio. Então, se eu tenho uma rádio 95.9 que eu quero escutar e existe uma rádio pirata que está emitindo uma informação na frequência de 95.7, por exemplo, a gente vai ter interferência ali e eu não vou ter um som limpo, cristalino, tá certo? Vou ter um som com chiado, eu escuto às vezes parte da rádio que eu quero, parte da rádio pirata, então isso é muito louco. Por isso que existe a regulamentação, tá, das frequências permitidas, que é justamente para que nenhuma rádio opere em frequência próxima da outra, para não dar esse fenômeno de interferência. Vamos agora para a questão 18, que diz o seguinte. Um fio longo é constituído de duas partes distintas, como mostra a figura. Uma delas tem densidade linear de 1 grama por centímetro e o restante do fio tem densidade linear de 2 gramas por centímetro. Assinale o que for correto. Gente, eu tenho uma corda fina e uma corda grossa. Vou fazer esse esboço aqui, ó. 1 grama por centímetro, 2 gramas por centímetro. Essa seria a nossa corda grossa e essa outra a nossa corda fina, tudo bem? Vamos continuar. Proposição 01. Quando um pulso transversal é gerado na parte menos densa, ele se propaga e na junção é totalmente refletido sem transmissão. Então, na proposição 1, ele diz que o pulso vem, bate na junção e é totalmente refletido. Isso é verdade? Não, isso é falso. Eu vou ter tanto reflexão como refração, ou transmissão, como eu queira falar. Eu vou ter tanto reflexão quanto refração. Então, isso aqui é falso. Ok? Vamos para a proposição 2. Se o pulso transversal é gerado na parte mais densa, ele se propaga e na junção é totalmente refletido sem haver transmissão. Então, na proposição 2, ele diz que se o pulso for gerado aqui na parte mais densa, ele vai ser totalmente refletido. O que é falso, gente? A refração e a reflexão ela ocorre tanto do fino para o grosso quanto do grosso para o fino. Mas eu vou ter os dois fenômenos acontecendo. Então, isso aqui também é falso. Vamos para a proposição 04. Na proposição 04, ele diz o seguinte. Um pulso transversal viajando no meio menos denso é refletido na junção com sua fase alterada. 4. Ele está dizendo que o pulso saindo do meio menos denso, quando bate na junção, a fase é alterada.
E isso é verdadeiro. A gente sabe que da corda fina para a corda grossa, eu vou ter uma reflexão com inversão de fase. Então, isso aqui é verdadeiro. Vamos para a proposição 8. Se um pulso transversal é gerado na parte mais densa, ele é refletido na junção sem ocorrer inversão de fase. E a gente viu exatamente isso, que da fina para a grossa existe reflexão com inversão e da grossa para a fina existe reflexão sem inversão. Então, a 8 também é verdadeira. Na 16 diz o seguinte, independente do local no fio onde o pulso transversal é gerado, o pulso refratado não sofre inversão de fase. Então, a 16, ele diz o seguinte, o pulso refratado não sofre inversão de fase. E isso é verdadeiro, pois quem sofre inversão de fase é apenas o pulso refletido, que pode ter inversão de fase ou não. O pulso refratado nunca vai ter inversão de fase, beleza? Apenas o refletido. Então, a 16 é verdadeira e a resposta ela vai dar 28, tá? 16 com 8, 24, com 4, 28. A questão 3, ela diz o seguinte. O esquema da figura ilustra o perfil de uma cuba de ondas de profundidade espraiada, cheia de água. É uma simulação do que acontece na realidade em uma praia marinha. Uma fonte vibratória F, localizada na parte profunda da cuba, produz frente de ondas retas paralelas à praia, com frequência F. Sabe-se que ondas mecânicas na água sofrem mais refringência com a diminuição da profundidade. Olha, ele já deu a dica aí, tá vendo? Considerando as velocidades V1 e V2 de propagação das frentes de onda nas profundidades H1 e H2, respectivamente, assim como os comprimentos de onda lambda1 e lambda2, e frequências de oscilação F1 e F2, são corretas as relações de ordem. Então lembrem, do fundo para o raso, a velocidade diminui. Então a velocidade do fundo é maior que a velocidade do raso. Consequentemente, o comprimento de onda do fundo é maior que o comprimento de onda do raso. E as frequências são iguais. Então, velocidade 1 maior que velocidade 2, só pode ser B, C ou E. Comprimento de onda 1 maior que comprimento de onda 2, só pode ser B ou C. E frequência 1 igual a frequência 2, só pode ser a letra B. Então, resposta, letra B. Vamos agora para a questão 10. Questão do nosso material Enem. Ao sintonizar uma estação de rádio AM, o ouvinte está selecionando apenas uma dentre as inúmeras ondas que chegam à antena receptora do aparelho. Essa seleção acontece em razão da ressonância do circuito receptor com a onda que se propaga. O fenômeno físico abordado no texto é dependente de qual característica da onda. Então você percebe aí que ele fala que essa seleção acontece em razão da ressonância do circuito. E ressonância ocorre para o quê? Frequências iguais. Então, o fenômeno físico abordado no texto é dependente de qual característica da onda? Resposta, letra C, frequência. Então, vamos agora para a questão 29. Durante uma aula experimental de física, os estudantes construíram um sistema ressonante com pêndulos simples. As características de cada pêndulo são apresentadas no quadro. Inicialmente, os estudantes colocaram apenas o pêndulo A para oscilar. Quais pêndulos, além desse, passaram também a oscilar? Então, eu vou fazer um esboço aqui para a gente entender essa situação. Galera, eu fiz o esboço aqui das situações que ele deu. Vai ter um pêndulo A que vibra com uma determinada frequência aqui, F, que vai ser a frequência de vibração desse pêndulo A. E os outros pêndulos que estão presos na mesma haste, eles vão ser influenciados pela vibração do pêndulo A. E aí o primeiro pêndulo tem o mesmo comprimento, os comprimentos aqui é L, L sobre 2. Aqui também é L, aqui é 2L, aqui é L sobre 2, aqui é L sobre 2 e aqui é L. Então você percebe que eu tenho esses pêndulos com diferentes massas. Aqui a massa é M, M sobre 2, 2M, M sobre 2 e 2M, e diferentes comprimentos, tá certo?
E aí ele quer saber o seguinte, quando o A começar a vibrar aqui, quando o A começar a oscilar com uma determinada frequência F, quais dos pêndulos vão entrar em ressonância com A? Vão vibrar junto com A. Então, o que é que eu quero que você perceba é que, como é que eu faço para calcular essa frequência? Para eu calcular o período de um pêndulo, eu vou usar a seguinte fórmula. T é igual a 2π raiz de L sobre G. Hugo, e a frequência? Gente, a frequência é o inverso do período. Então, se a frequência é o inverso do período, seria 1 sobre F igual a 2π raiz de L sobre G. Ok? Se eu isolar a frequência, eu vou ter 1 sobre 2π raiz de G sobre L. Eu inverti tudo, tá certo? E essa seria a frequência do meu pêndulo, tudo bem? Ok. O que é que eu quero que você perceba? É que a frequência, ela depende apenas do comprimento do fio. A frequência depende apenas do comprimento do fio. Então, todos os fios que estiverem com a mesma frequência é porque têm o mesmo comprimento. Então, quais são os fios que possuem o mesmo comprimento? Independente de massa, não tem massa aqui na fórmula. Então, vai ser o fio 1, que tem comprimento L, e o fio 5, que tem comprimento L também. Qual vai ser a nossa resposta? Resposta letra D, 1 e 5. Vamos agora para a nossa próxima questão. Para a gente fechar a aula de hoje, nós temos o seguinte. Nas rodovias, é comum motoristas terem a visão ofuscada ao receberem a luz refletida na água empoçada no asfalto. Sabe-se que essa luz adquire polarização horizontal, ó, importante. Essa luz ofuscada recebe Importante, ó. Essa luz ofuscada adquire polarização horizontal. Para solucionar esse problema, há a possibilidade de o motorista utilizar óculos de lentes constituídas por filtros polarizadores. As linhas nas lentes dos óculos representam o eixo de polarização dessas lentes. Quais são as lentes que solucionam o problema descrito? Então, pessoal, a luz ela vai bater na poça, tá? E ela vai ser polarizada horizontalmente. Essa luz que vem, ela vai ser polarizada horizontalmente. Então, se eu quero filtrar essa luz para ela não chegar até o meu olho e ela vem polarizada horizontalmente, o ideal é que eu coloque um polarizador como? Vertical. Porque quando eu colocar um polarizador vertical, eu vou impedir a passagem dessa onda polarizada horizontalmente. Tudo bem? E aí eu vou filtrar essa incidência luminosa. Então, o óculos que nos dá a melhor solução aí vai ser o que tiver o polarizador vertical. Resposta, letra A. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, onde nós falamos sobre fenômenos ondulatórios. Vimos vários exemplos, várias aplicações, tá? A aula foi muito massa hoje, espero que você tenha gostado e nós nos encontramos aqui na próxima aula, tá certo? Valeu, é isso, um cheiro e até a próxima.